Boa noite, povo lindo do Senhor. Graça e paz. Amém? Amados, eu falei há algumas semanas atrás, há 2 semanas atrás, que o Senhor vem falando no meu coração há algum tempo, vem falando, na verdade, a essa igreja sobre as suas promessas para a nossa vida. Todos os pastores que vieram pregar mês passado aqui, um após o outro, todo domingo foi um pastor diferente, e eles falaram sobre as promessas de Deus para este lugar. E aquilo começou a falar muito forte ao meu coração, porque se tem uma coisa que eu tenho assim no meu coração, eu tenho uma alegria muito grande em saber o amor e o cuidado de Deus para a nossa vida. Vira e mexe, Ele renovando as suas promessas para a nossa vida. Se você for olhar, né, para Abraão, o Senhor, Ele fez alianças com Abraão, fez promessas para Abraão, e vira e mexe, Ele ratificava, Ele confirmava aquelas promessas que Ele tinha feito. E assim Ele tem feito promessas para a nossa vida, promessa para este lugar, e a cada pastor que vem aqui, Ele tem confirmado essas promessas para a nossa vida. Mas eu tenho um outro sentimento também que me deixa muito triste, por ver muitas pessoas, muitos cristãos que não conseguem viver essa generosidade, essa expressão de generosidade da parte do Pai para com a sua vida. Passa-se o tempo, passa-se anos, décadas, e a pessoa vive numa vida de derrota. Eu não sei se foi só você que teve o desprazer de conhecer pessoas que não conhecem uma vida de vitória na presença do Senhor. E o Senhor tem falado isso muito ao meu coração, sobre que é muito bom a gente saber que tem promessas da parte dele. Porém, melhor do que as promessas de Deus são os cumprimentos das suas promessas na nossa vida. E o Senhor está trazendo isso de uma forma muito intensa ao meu coração, que Ele não quer só simplesmente que a gente saiba que Ele tem promessa para a nossa vida. Ele quer que a gente experimente o cumprimento dessas promessas na nossa vida. Amém? Então o Senhor começou a ministrar isso ao meu coração, né? E começou a trazer o desejo de eu começar aqui a falar sobre como a gente pode se colocar debaixo do cumprimento das promessas de Deus. Não só debaixo do conhecimento delas, porque nós podemos aprender todas as promessas que Deus tem para a nossa vida, né? Há muitas pessoas que dizem que tem mais de 7.000 pessoas, mais de 7.000 promessas na Bíblia. Não sei qual foi o estudioso que contou de uma por uma, mas diz que tem mais de 7.000 promessas na Bíblia, né? Outros falam mais de 8.000 promessas. Eu não sei, né, quantas promessas tem, mas eu creio que o Senhor Ele está querendo derramar, jorrar os seus cumprimentos das suas promessas na nossa vida esses dias. O Senhor quer abençoar de uma forma poderosa e grandiosa este lugar, a minha e a tua vida. Quem crê, diga amém. Então, semana passada, para começar falar sobre essas promessas, para a gente aprender a alcançar as promessas, a gente começou a falar aqui sobre atitude e esforço. Nós vamos receber as promessas de Deus para a nossa vida? Vamos, mas mesmo assim nós precisamos nos esforçar, né? Falei um pouco sobre Davi. Davi era um cara esforçado, ele teve uma grande vitória. O Senhor havia prometido o reino para ele. O Senhor havia prometido que ele reinaria sobre Israel, mas antes disso ele teve que lutar. Antes disso, ele teve que lutar. Ele precisou se esforçar. Ele precisou ser uma pessoa de atitude, né? Deus falou a mesma coisa para Josué. Olha, Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo. Nós precisamos nos esforçar. Havia uma promessa da terra prometida para o povo de Deus, né? E Josué estava ali prestes a tomar posse da bênção. Estava de frente já para Jericó, mas ele ainda precisava ser um homem de atitude.
ele ainda precisava se esforçar, porque muita coisa ainda ia acontecer. E o que falar de Caleb? Caleb é a mesma coisa. Se você olhar a palavra de Deus, Caleb disse, ali no capítulo 14 de Josué, versículo 11 e 12, ele diz assim: ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, dê-me, pois, aquela região que os homens da CCPA foram fazer trilha. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins já viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Veja bem, Caleb tinha 40 anos de idade. Agora ele estava com 85 anos. Há 40 anos atrás, Deus tinha feito uma promessa para ele. Ou melhor, 45 anos, né? 45 anos atrás tinha feito uma promessa para ele. Mas ele disse assim: eu quero. Eu estou com o mesmo vigor. Eu estou com a mesma força. Eu estou disposto a ir à guerra para tomar posse dessa herança, dessa promessa que o Senhor tem para a minha vida. Você vê aqui a diferença entre esperar as promessas de Deus cair do céu e você entender que mesmo você tendo promessa, você vai precisar ser uma pessoa de atitude, esforçada, lutar e guerrear para que as promessas de Deus se cumpram sobre a tua vida. Mas eu não quero me demorar aqui, porque eu já falei sobre isso semana passada. Hoje eu quero falar sobre um Deus de promessa, porém um Deus de promessas com propósito. Você sabe que o nosso Deus é um Deus de promessas, porém Ele é um Deus de propósito. Então as promessas do Senhor para a nossa vida são propositais. Deus não promete por prometer, Ele promete com um propósito específico para a nossa vida. Diga, o nosso Deus é um Deus de propósito. E tudo que Ele faz tem um propósito bem definido. Amados, vamos olhar para a criação do homem. Deus criou o ser humano. Deus criou Adão, Deus criou Eva. E Ele deu uma ordem para os seus filhos. A palavra de Deus em Gênesis diz que Deus os abençoou e disse: seja forte, seja férteis, sejam férteis e multipliquem-se. Sejam férteis e multipliquem-se. Amados, quando Deus, Ele criou Adão, Ele não visualizou somente Adão. Ele fez Adão, logo em seguida, Ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva só. Porque quando Deus fez Adão, Ele já viu Adão e Eva. Ele já planejou, Ele já projetou, Ele já visualizou um casal. Mas quando Deus fez o casal, Ele já visualizou uma terra cheia de famílias. Ele não fez Adão para colocar de bonitinho lá no jardim do Éden. Ele não fez Eva para ficar mais bonito ainda, porque o homem sozinho é a coisa mais terrível do mundo, né? Falar a verdade. E Ele não fez Eva para ficar... Não, Ele fez com um propósito. Ele disse: vão, encham, povoem a terra, encham a terra. Quando Deus fez o ser humano, Ele já fez com um propósito de que hoje nós estivéssemos nesse culto aqui, de que muitas igrejas hoje estivessem adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor.
Por quê? Porque Ele é um Deus de propósito. Deus não faz bibelôs, Deus não faz enfeites. Deus, Ele tem propósito na sua criação. Tanto é que depois da queda do homem, o Senhor decidiu recomeçar tudo de novo. E depois que Ele chamou Noé e deu aquelas instruções para ele fazer a arca e chamar aqueles animais e colocar na arca e tudo, e veio o dilúvio e passou, e depois Noé e sua família desceu da arca. O que Ele falou para eles de novo? Multipliquem-se, sejam férteis e multipliquem-se. Eu tenho convicção que você veio aqui nessa noite para receber uma bênção de Deus. E se você não veio, eu acho bom toda vez que você sair da tua casa, você venha com um propósito, sim. Venha com um propósito de adorar, venha com um propósito de exaltar, venha com um propósito de engrandecer, mas venha com um propósito também de receber algo de Deus, porque Ele é Pai e Ele tem maravilhas para nos dar. Não venha sem expectativa numa igreja. Não venha sem expectativa na presença de Deus. Venha primeiro para se doar, mas venha também para receber dele, porque Ele tem para nos dar. Então o que acontece, amados? Deus, Ele criou um homem e uma mulher, mas com um propósito de encher toda a terra, para que toda a terra, sua terra, fosse cheia da sua glória, toda a terra o adorasse, toda a terra se prostrasse diante da sua presença. Amados, eu quero que você abra a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 12. Abra a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 12. É uma palavra muito conhecida. Muito conhecida. Deus, depois que Noé saiu da arca, Deus deu aquela ordem para que eles multiplicassem. Eles multiplicaram, sim, mas o pecado continuou se multiplicando junto. E aí Deus decide separar para si, fazer para si uma nação que se chamasse pelo seu nome. Deus decidiu fazer o seu povo, aquele povo que lhe adoraria em espírito e em verdade. E Deus vê na pessoa de Abraão a pessoa certa para que ele executasse aquele projeto de uma nação. Deus determinou em seu coração que a partir de Abraão ele faria uma grande multidão. Mas em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 até o 3 aqui, deixa eu ver aqui, até o 3, Deus diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, ou da sua parentela, como diz a tua Bíblia aí, saia da casa do seu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Diga, um grande povo. Não, repita após mim, diga, um grande povo. Tem tradução que diz assim: farei de você uma grande nação. Diga, grande nação. E o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amados,
Abraão era casado e Deus decidiu fazer a partir dele uma grande nação, um grande povo. Mas tinha um certo detalhe. Abraão não tinha, fala mais alto, Abraão não tinha, e Deus lhe prometeu Deus lhe prometeu uma nação. Primeiro Deus lhe prometeu uma nação, sendo que nem filho ele tinha, porque Deus lhe mostrou logo o seu propósito no milagre que ele ia fazer na vida de Abraão. Abraão precisava de um milagre. Quantos precisam de um milagre? Então segure nessa mensagem aqui, que antes do milagre que o Senhor vai te entregar, Ele quer mostrar o propósito dele. Deus é um Deus de propósito. E se nós nos alinharmos, se nós entendermos, se nós conseguirmos discernir o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos viver de milagre em milagre. Mesmo que a gente ainda precise lutar, se esforçar, ser pessoas de atitude, mas a gente vai ser uma pessoa vencedora. A gente vai viver de milagre em milagre. Abraão queria um filho, mas Deus lhe prometeu uma nação. Amados, Deus nunca pensa apenas em um indivíduo, Ele pensa num povo. E aqui que eu quero que você comece a desmistificar, a desconstruir o nosso pensamento de esperar a nossa bênção e a nossa vitória. Porque a gente faz, sabe assim, um funil, sabe, aonde a gente eleva para o céu o lugar mais largo desse funil, para que venha dos 4 cantos do céu toda a sorte de bênção, mas esse funil vem afunilando, e ele chega só em cima da nossa cabeça, para que toda a bênção que existe nos céus, todo o tesouro do céu, derrame-se só na nossa cabeça. Porque é assim que tem muito crente esperando as bênçãos do céu. A gente esquece de tudo e de todos, investe muito tempo dizendo: Senhor, e a minha bênção? Senhor, e a minha vitória? Amados, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado para você não ficar investindo muito tempo em si mesmo. Quando você faz isso, você pode estar fora do propósito de Deus. Cuidado para você não ficar olhando para o teu próprio umbigo, para o teu próprio eu, para o teu próprio desejo, para as tuas próprias vontades, para os teus próprios sonhos. Cuidado com isso. Não vou dizer para você não sonhar, não, mas faz como eu, quando eu aprendi com o Espírito Santo a oração sobre o sonho. Eu falei: Senhor, eu não quero mais sonhar os meus sonhos. Eu quero sonhar os teus sonhos e ainda mais fazer parte da realização deles para a minha vida. Foi Ele que me ensinou essa oração. Os planos de Deus nunca envolvem apenas uma pessoa, mas uma multidão de pessoas. Assim como Deus formou do pó da terra apenas um homem, e depois desse homem ele se multiplicou em bilhões, 8 bilhões que somos hoje. Da mesma forma, Deus chama Abraão para viver em santidade, para ser perfeito. Daí para frente ele seria uma bênção, e todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio dele. Deus depois diz sim que vai dar um filho para Abraão. Mas Ele não promete um filho para agradar Abraão. Ele promete um filho para estabelecer o seu propósito de multidão aqui na terra. Entenda uma coisa, amados. Entenda uma coisa.
Deus não faz promessas individualistas para inflar o ego de uma pessoa. Deus faz promessas com o propósito de abençoar o seu povo. E se você estiver dentro desse propósito, alinhado com o propósito de Deus, junto com esse povo, ligado a esse povo de Deus, toda a promessa de Deus recairá sobre a tua vida. No reino de Deus não tem eu, tem nós. A menininha orou aqui. Se eu pegar esse microfone no meio da igreja aqui, tem muita gente que não vai saber fazer de cor a oração do Pai Nosso. Uma hora eu vou testar. Acho que eu vou fazer isso agora, deixa eu ver. É que a gente raramente ora o Pai Nosso, né? Nós os evangélicos raramente ora o Pai Nosso. E às vezes a gente até esquece como é que se fala, né? Mas quando Jesus orou, ensinou a orar o Pai Nosso, Ele não ensinou a orar o Pai meu que está no céu. Ele disse que o Pai era nosso, não é? Olha para a pessoa que está do teu lado, você pensa que o Pai é só teu, é? Que Ele tem herança só para você. É por isso que a palavra de Deus fala, faça aos outros aquilo que vocês querem que vos faça. Faça às outras pessoas aquilo que você quer que as pessoas façam para você. Porque o Pai é nosso. O Deus é nosso. A promessa é nossa. E às vezes a gente só se importa com as nossas necessidades pessoais. É ou não é? Olha para a pessoa que está do seu lado enquanto eu tomo uma água aqui e diz assim, ainda bem que você não é assim. Você nunca pede para você mesmo, só pede para os outros. Fala para a pessoa. Eu lembro quando Deus me fez uma promessa. Eu já falei isso aqui nessa igreja várias vezes. Eu estava passando uma situação muito difícil. Eu tinha um trabalho até legal, ganhava até bem, mas era muito instável. Representação comercial é muito judia demais, né, pastora Janaína? Um mês você ganha muito, depois o outro mês não dá para gasolina. Naquela época já, amado, quase 20 anos atrás, tinha mês que eu tirava 10 mil reais. Mas tinha mês que eu não tirava por gasolina. Imagina. E eu estava chateado com aquilo. Triste. E o Senhor olhou para mim, no meu coração, esquadrinhou tudinho. E viu que eu estava chateado por causa das minhas necessidades. Deus me fez uma promessa. Mas essa promessa dele tinha um propósito. Na hora eu não entendi. Ele disse assim, eu vou te abençoar. Mas eu vou te abençoar, eu vou realizar todos os teus sonhos. Mas a partir da minha obra. Deus não fez uma promessa individualista para mim. Deus estava falando assim para mim: quando você se levantar para trabalhar, para pregar, para ensinar, para expulsar demônio, para direcionar o meu povo, tudo que eu der para eles eu vou dar para você. Imagina que bênção. Depois que eu decidi, amados, viver integralmente para a obra, a minha vida mudou radicalmente. Porque quando a gente vive
para fazer a obra de Deus, não que todo mundo aqui vai ter que viver integralmente. Eu acho até que você poderia fazer isso para a obra de Deus. Mas você precisa agora tirar um pouquinho mais o olho de você e começar a olhar para o reino de Deus, para o sonho de Deus, para os projetos de Deus. O propósito de Deus não era me abençoar apenas, mas abençoar um povo ao qual Ele colocaria para me pastorear. E eu estando junto com esse povo, eu seria abençoado tanto quanto esse povo seria abençoado. Pastor Clóvis, pastora Janaína, já me conhece há quantos anos? 20 anos, mais ou menos dessa época. Deus abençoou vocês? Abençoou bastante, né? Você tinha uma Kombi, né, Clóvis? Uma Kombi, que se você atropelasse alguém, não morreria do acidente em si, morreria de tétano. De tanto ferrugem que tinha aquela Kombi, né, Clóvis? Morava numa kitnet, né? Hoje mora num sobrado lá. E já vai sair desse sobrado, porque vai para um sobrado, um triplex muito maior, em nome do Senhor Jesus. Pastor Mike, de lá, quanto tempo você está com a gente? Vai fazer 15 anos. De lá para cá, Deus te abençoou. Quem está com a gente aqui? Rosiane. Quantos anos? Eu brinco que a Rosiane, nessa época, o patrimônio maior dela, ainda está aqui no pasto, aqui, era a Tchuca. Era uma égua, ela tinha uma égua. E essa égua está ali para contar a história. É ou não é, Rosiane? Deus te prosperou, Rosiane? Prosperou todos nós. A gente começou a caminhar junto. E a gente está junto até hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: bem, se a gente ficar junto, igual eles estão juntos, nós vamos crescer junto com eles. Que a mente dá vontade de dar um pescoção, amado. O Diogo queria um botijão de gás emprestado. Nossa, cadê o Diogo? Você era tão pobre de maré assim, Diogo? Não tinha dinheiro para comprar um botijão de gás. Cadê o Diogo? O Diogo precisava de um botijão de gás emprestado. Hoje ele tem um depósito de gás. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, amados? É assim, Diogo? Também você era igual o Clóvis. A camiseta listrada do Clóvis tinha 2 listras só, uma na frente e uma atrás, tão magro. Ele era um pouquinho mais gordo do que um cabo de vassoura. Não era, pastor Clóvis? Estou exagerando, não? A do Diogo eu acho que tinha 3 listras. Era magro também, né? Você vê com a abundância, né? Abundância, né? A gordância. Ei, você está aí? Você viu quanto Deus abençoou Abraão, prosperou o caminho dele? Amados, Deus não promete bem para represar em uma pessoa. Ele promete aquilo que vai jorrar através de uma pessoa. Ele não quer represar bênção na minha vida, nem na tua. Ele quer jorrar a partir de mim, a partir de vocês, para toda a nossa igreja, para todo o nosso povo e para as pessoas que vão estar ao nosso redor. É assim que Deus faz. Deus não tem apenas o interesse de transformar a vida de uma pessoa, Ele tem interesse de mudar a sorte de um povo por intermédio de uma pessoa transformada. Deus não pensa em alcançar uma pessoa, Ele pensa em alcançar uma cidade por intermédio de uma pessoa.
Mas tu está descrente hoje, hein? Jesus de Nazaré. A mensagem está tranquila? Diga amém. Se não está tranquila, diga amém. Nenhum dos dois. Você está tão calado? Porque a gente vem para Deus, a gente entrega a nossa vida ao Senhor e pronto, acha que Deus que Jesus só morreu por causa de nós, Deus só morreu por causa do Atenil das Chagas sozinho. Olha o nome sobrenome do infeliz. Atenil das Chagas sozinho. Jesus só morreu por minha causa, agora eu não preciso mais ganhar ninguém para Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado, mexe com o brilho dessa pessoa mesmo. Olha na bolota do olho dessa pessoa, sacode o braço dessa pessoa e diz para essa pessoa: tu acha que Jesus morreu foi só por tua causa? Foi, abençoado. Hein? Deixa eu te perguntar uma coisa. Desde o início eu estou mostrando aqui para você que Deus, Ele tem um propósito de esvaziar o inferno, encher o reino de Deus com as pessoas. Ele tem o desejo de salvar vidas, de transformar pessoas. E não é uma, não é duas, não são 3, não são 10, não são 1000, são milhares de pessoas. Deus ama a multidão. Diga assim: Deus ama a multidão. Desde que Ele criou Adão. Diga: Deus ama a multidão. Desde que Ele criou Adão. Diga: Deus ama a multidão. Desde que Ele levantou Abraão. Está rimando, né? Dá para fazer umas frasezinhas, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você acha que Deus gostaria de ver essa igreja aqui? Do jeito que está, mais cheia do que isso aqui, ou uma igreja vazia? Como é que Deus se sentiria se visse essa igreja vazia? Como que você acha que Deus gostaria de ver essa igreja? Lotada ou vazia? Capaz. Por que Ele quer ver essa igreja lotada? Porque Ele ama pessoas. Agora, e você? Responda para você mesmo. Como você gosta de ver essa igreja? Responda para você mesmo. Se dependesse de você, essa igreja estaria cheia ou vazia? Se dependesse de você evangelizar pessoas, ganhar alma para o Senhor, essa igreja estaria cheia ou estaria vazia? Responda para você mesmo. Pastor, então eu vou ter que ganhar uma multidão de pessoas para ser uma pessoa, para eu ser uma pessoa de propósito. Eu tenho que ganhar uma multidão de pessoas para eu ser uma pessoa de propósito? Não! Você precisa ser uma pessoa de propósito para Deus colocar uma multidão de pessoas na tua vida. Você não precisa ganhar uma multidão de pessoas para você ser uma pessoa de propósito. Mas se você for uma pessoa de propósito, Deus vai colocar multidão de pessoas para andar com você. Amados, esta mensagem não é sobre encher a igreja. É sobre viver o propósito de Deus
ama a multidão. O propósito de Deus que tem promessa para a nossa vida. Essa mensagem é para a gente poder entender que se a gente alinhar o nosso coração ao coração de Deus, nós vamos alinhar o nosso propósito ao propósito dele. E nós vamos entender que Deus ama a vida, ama pessoas. Então busque alinhar o seu coração ao coração de Deus e você entenderá o seu propósito. Entenda e viva o propósito de Deus e as ricas bênçãos de Deus serão derramadas sobre a tua vida. Quem entendeu, diga amém. Eu vou repetir. Busque alinhar o seu coração ao coração de Deus e você entenderá o propósito dele. Entenda e viva o propósito de Deus e as suas ricas bênçãos serão derramadas sobre a tua vida. Não seja apenas um frequentador de igreja, amado. Deus quer e vai te abençoar, mas entenda o propósito dele para a tua vida, para este lugar, para esta igreja. Você vai chegar um tempo que você vai chegar diante de Deus. E Deus vai olhar a tua mão. Deus vai colocar diante de você as almas que estavam próximas a você, que estavam, como é que eu posso dizer? Almas que só você poderia alcançá-las. Almas, pessoas que o pastor não conhece, que o pastor Clóvis, o pastor Mike não conhece, sabe, que o pastor Pedro não conhece, que as pessoas da liderança não conhecem, mas você conhece e você tem acesso a essas pessoas. E podem trazer aqui para que o Senhor fale ao coração dessas pessoas. Deus tem promessa na tua vida. Ele vai cumprir essas promessas em nome do Senhor Jesus. O sonho de Abraão era um filho, mas o de Deus era um povo. E Abraão entendeu isso, amado. Hebreus 11, 17 ao 19 diz assim: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu seu filho Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque sua descendência será contada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Você sabe o que é isso? Uma das maiores provas de fé que alguém já passou. Deus disse que a partir de Isaque, ele disse assim: olha, Abraão, dá uma olhada para as estrelas do céu. Você pode contar? Assim será a tua descendência. Dá uma olhada para a areia do mar. Dá uma olhada para as estrelas do céu, para a areia do mar. Assim será a tua descendência. Você pode contar? Assim será a tua descendência. Depois ele manda Abraão sacrificar o seu filho. Sabe o que em Hebreus está dizendo? Que Abraão entendeu que Deus não volta atrás da promessa dele. Só a nossa desobediência pode fazer com que as promessas de Deus não se cumpram na nossa vida. Deus deu uma ordem para Abraão. Se fosse eu e você, o que é que nós diríamos? Não, de maneira nenhuma, não vou sacrificar o meu filho. Por quê? Porque Deus me prometeu que me daria uma nação por intermédio dele. Não, se ele me prometeu, ele é fiel para cumprir. E se eu sacrificar o meu filho, ele vai ressuscitar ele dos mortos, mas não vai deixar de cumprir as suas promessas na minha vida. Abraão entendeu isso, amado. Rebeca, esposa de Isaque, também era estéril. Isaque orou pela sua esposa.
Igual os maridos oram aqui pelas suas esposas, né? Só tem caba macho aqui que ora quando a sua esposa precisa, né? Ora, coloca a mão na cabeça, abençoa. Precisar expulsar, expulsa também. Enfim, os varões aqui que oram pela sua esposa, né? Sara era estéril, mas Deus fez um milagre e deu Isaac. De repente, Isaac casa com Rebeca e Rebeca era estéril. E aí o que aconteceu? A palavra de Deus te diz que Deus concedeu o filho para ela. E a palavra, Kel, sabe quando o bebê está mexendo aí, né? Ou vem para cá, né? Ou vem para cá, ou vem para cima, enfim, né? Vai só para um lado, né? De Rebeca fazia assim, ó. Era uma mexida diferente. Você vai entender. Porque ela disse assim, mas o que está acontecendo isso, Senhor? A minha barriga está mexendo diferente. Por quê? Ele disse assim, porque ao invés de um filho, eu te dei 2 nações. Olha lá na Bíblia. Ele disse assim, eu te dei, tem 2 nações dentro de você. Você está pensando que as bênçãos não vão se cumprir sobre a tua vida? Do jeito que você pensa, não. Mas te coloca debaixo do propósito de Deus, que vai acontecer de uma forma muito maior, muito miraculosa, muito grandiosa, muito sobrenatural que Deus vai fazer na tua vida. Mas para isso é necessário você entender o propósito de Deus, amado. Você sabia que nós temos um ventre espiritual? Dizem que é mais ou menos na altura do estômago, né? É, pastora Janaína? Nosso ventre espiritual diz que é mais ou menos por aqui assim, né? É isso, amor? Coloca a mão no teu ventre espiritual, homem, mulher, todo mundo aí. E diga assim, eu estou grávido. Verdade? Coloca assim, eu estou grávido. De vidas, pessoas, multidão, de uma cidade, de nações. Vocês riem, né? Você teve uma cara de Sara agora. Muita gente fez cara de Sara. Quando Deus prometendo o filho e ela riu do Senhor, né? Por quê? Porque não acredita. Pastor, que história é essa, pastor? Que grávido que eu quero saber da minha bênção, pastor! Eu preciso, pastor, de bênção. Como é que eu faço das minhas pessoais? Eu estou cansado desse negócio aí de, sabe, as coisas não acontecem comigo. Como eu faço, pastor, para receber minha bênção? Será que tem ainda alguém com esse pensamento? Porque se você não entendeu, essa mensagem eu vou continuar semana que vem. Eu comecei semana passada, estou continuando hoje, vou continuar semana que vem. Se eu cansar, o pastor Pedro pega, ou o pastor Cláudio, o pastor Mike, e assim vai. E a gente não vai terminar cedo essa mensagem, não. Pronto! Nós vamos falar 3 meses sobre as promessas de Deus na escola bíblica. Se você entender o propósito de Deus, você estaria toda quinta-feira à noite aqui aprendendo sobre a escola bíblica. Aprendendo na escola bíblica sobre as bênçãos de Deus para a tua vida. A maioria das vezes a gente não recebe as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, né? A herança de Deus, sabe por quê? Porque a gente não conhece o testamento que Ele deixou para nós. Venha quinta-feira à noite conhecer o testamento de Deus. Toda quinta-feira à noite aqui, né, pessoal? É esses dias que a gente vê quem é crente, né, pessoal? Glória a Deus. Mas tá bom, eu vou te falar. Quem quer saber sobre as bênçãos de Deus se cumprindo na sua vida pessoal,
Como é que acontece? Quantos querem? Diga amém! Então, eu vou só ler um texto. Obrigado. Eu vou só ler um texto para acabar então. Eu vou falar de um homem cuja palavra de Deus fala que ele foi o mais rico, o mais famoso, o rei mais influente da sua época. Abra só para a gente poder terminar aqui. Ou se você não quiser abrir, não tem problema não. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. A partir do versículo 6, amados. Só para você poder entender aqui, ó, como Deus vai jorrar a bênção na tua vida. Salomão, eu não vou ler desde o início aqui, porque a gente pode ganhar tempo, porque o tempo já acabou. Assim, Salomão respondeu. Sabe quem foi Salomão, né? Filho de Davi. Aquele rei que tinha o coração segundo o coração de Deus. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste. Entre quem? Entre o povo que escolheste. Um povo tão grande que nem se pode contar. Era um povo muito grande, nem podia se contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderia governar este teu grande povo? Vai, passa, pode passar. Deus gostou de Salomão ter pedido isso. Salomão pediu alguma coisa para ele mesmo? Ele pediu sabedoria para governar quem? O povo de Deus. Vai lá, 11. Deus gostou de Salomão e diz assim: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria, inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riqueza, honra, mais que qualquer outro rei. Se coloca de pé. Leva esse versículo para casa e ora isso aí, para você aprender a receber a bênção de Deus para a tua vida. Porque, olha aqui para mim, não importa, amado, o que Deus vai me dar. Às vezes Deus me dá uma coisa e eu perco. Quantas vezes Deus já nos deu alguma coisa e a gente perde. O que importa é o que Deus vai fazer nas pessoas por intermédio de mim e de você. O importante é o que Deus vai dar para as pessoas. Pensa num cano.
Pensa numa caixa d'água. Uma caixa d'água. Para trazer água para a torneira. Por essa, depois da caixa d'água lá, para chegar na torneira tem um cano. Esse cano, ele vai jorrar água ali para as pessoas. Mas se não tivesse um cano para jogar da caixa d'água até a torneira, as pessoas iam beber água daquela torneira? Essa caixa d'água é como se fosse as comportas celestiais de bênçãos. Ele precisa jorrar água sobre a vida das pessoas, mas ele precisa de canal de bênção. Ele precisa de canos. E quando você chega numa torneira, você abre a torneira, enche e faz assim, ó. Amado, deu vontade de dar um arroto agora, mas não vou arrotar, que é água com gás. Acabou a água daqui? Quem abriu a torneira, bebeu, mas acabou, né? Mas o cano está cheio de água. Deus quer que você seja esse cano. Quem recebe, recebe e acaba. Mas quem fornece da parte de Deus vai ter sempre para a vida toda. Você entende por que Salomão, ele se tornou rico e poderoso? Porque ele pediu para Deus que ele queria sabedoria, capacidade, diligência, para que ele pudesse abençoar o povo de Deus. Amado. Pastor, como é que as bênçãos de Deus, as promessas de Deus se realizam na minha vida? Amados, é tão simples. Olha o teu irmão, ora por ele, abençoa a vida dele, profetiza riquezas, profetiza prosperidade, profetiza cura sobre a vida do teu irmão. Quem está entendendo, diga amém. Quem quer ser esse cano cheio da bênção de Deus para jorrar na vida das pessoas? Que atitude você toma agora? Que atitude você vai tomar agora? Ouça essa canção. Se você quiser ser esse canal de bênção, que vai jorrar a bênção, que vai jorrar as promessas de Deus na vida das pessoas, eu vou orar por você. Você só precisa tomar uma atitude.